Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Harrison e vamos fazer o resumo do jogo que eu acabei de terminar de jogar. O nome do jogo é Tomb Raider, jogo eletrônico de 2013. Custar 500 conto. Tomb Raider é um videojogo de ação-aventura. 10º título da série Tomb Raider e o 5º produzido pela Crystal Dynamics. Foi publicado pela Square Enix em 5 de março de 2013 para Microsoft Windows, PlayStation 3 e Xbox 360 e em 2019 para Google Stadia. O primeiro de uma nova continuação. O jogo está definido para não fornecer nenhuma correlação com os lançamentos anteriores da série, sendo um reinício que dá ênfase às origens da culturalmente influente personagem principal Lara Croft. A história decorre em Yamatai, uma ilha onde a protagonista e os seus amigos naufragaram. Lara tem que salvá-los, além de ter que lutar contra os habitantes e os perigos naturais da ilha. A jogabilidade foca-se mais na sobrevivência e na ação, embora também se possa usar a exploração para conhecer Yamatai, revisitando locais, ou tentar completar missões secundárias, como as tumbas de desafio opcionais. Depois do lançamento de Tomb Raider Underworld em 2008, a Crystal Dynamics começou imediatamente a produção de Tomb Raider. Ao invés de criar uma sequela, a equipe decidiu dar um novo recomeço à série, estabelecendo as origens da personagem principal pela segunda vez em um novo reboot. É o primeiro jogo da série que inclui multijogador e o primeiro também a ser publicado pela Square Enix, depois desta ter adquirido a Eidos Interactive em 2009. Camila Luddington faz a voz de Lara, substituindo Keeley Harris. Também é o primeiro videojogo da série que tem uma classificação M, inadequado a menores de 17 anos, pela Entertainment Software Rating Board, ISRB, e 18, inadequado a menores de 18 anos, pela Pan-European Game Information, PEGI. Depois de adiado o lançamento do final de 2012 para março de 2013, o jogo criou muita antecipação. Tomb Raider recebeu aclamação crítica, com as análises a elogiarem muitos gráficos, a jogabilidade, o desempenho de Lanton como Lara e a história. No entanto, a inclusão do multijogador foi a principal fonte de críticas. Um sucesso comercial, vendeu cerca de 1 milhão de cópias nas primeiras 48 horas e mais de 8 milhões e meio no total, tornando-se o jogo da série que mais vendeu. Tomb Raider também recebeu diversos prêmios, incluindo Melhor Jogo de Ação-Aventura para Xbox 360 e PC, atribuído pela IGN. Uma versão atualizada, a Definitive Edition, com gráficos melhorados e todos os conteúdos adicionais, foi editada em janeiro de 2014 para PlayStation 4 e Xbox One. Jogabilidade. Tomb Raider é um videojogo que se apresenta em mundo semi-aberto e que combina ação e aventura, plataformas, exploração, elementos de RPG e mecanismos de sobrevivência, apresentado numa perspectiva de terceira pessoa. O jogador assume o controle da personagem principal, Lara Croft. Como Lara, o jogador pode atravessar entre os acampamentos e percorrer toda a ilha usando trilhos,
tirolesas improvisadas ou já disponíveis, e zonas para escalar. Muitos dos movimentos de Lara são copiados dos jogos anteriores, criado pela Crystal Dynamics, mas com alguns ajustes adicionais, tais como a incorporação de elementos de jogabilidade furtiva stealth. Eventos de tempo rápido, Quick Time Events, estão espalhados em intervalos regulares durante todo o jogo, muitas vezes aparecendo em pontos cruciais para o enredo, como no início, onde Lara tem de extrair um pedaço de metal do corpo e depois escapar de uma caverna em colapso. O combate do jogo tem vários dos elementos que existem na série Uncharted. O jogador tem a capacidade de apontar livremente o arco de Lara e as armas de fogo que ela vai recolhendo, envolver-se em combates corpo a corpo e realizar mortes furtivas. O jogador também tem a possibilidade de usar o instinto de sobrevivência, Survival Instinct, um modo onde os inimigos, os objetos para colecionar e os puzzles ambientais se destacam para o jogador. Tomb Raider também incorpora elementos de RPG, à medida que o jogador vai progredindo no jogo. Vai ganhando pontos de experiência XP quando realiza certas ações. Como completar desafios no jogo relacionados com caça, exploração e combate. Tal permite que as competências e habilidades de Lara Croft possam ser atualizadas de forma específica, como por exemplo, dando-lhe maior capacidade de armazenamento para flechas e munições. Os jogadores também podem melhorar e personalizar as armas. Há também um mecanismo de progressão do personagem no jogo. Melhores itens, armas e equipamentos são adquiridos enquanto o jogador progride. Embora o aparecimento da maioria desses itens está intimamente ligada aos acontecimentos da história. Carl Stewart disse que a história dura entre 12 e 15 horas. Junto com a história principal, os jogadores têm a oportunidade de fazer várias missões secundárias, como terminar as tumbas de desafio, explorar a ilha e revisitar locais. Sinopse. Personagens. O jogador assume o papel de Lara Croft, uma jovem inteligente recentemente graduada em arqueologia, cujas teorias sobre a localização do reino perdido de Yamatai convenceram a família Nishimura, descendente do povo de Yamatai, a financiar uma expedição em busca do reino. A expedição é liderada pelo Dr. James Whitman, um arqueólogo que vive tempos difíceis e está desesperado para evitar a falência. E é acompanhada por Conrad Roth, um fuzileiro naval que virou aventureiro e amigo íntimo da família Croft, que atua como mentor de Lara. Samantha Sam Nishimura, amiga de Lara e representante da família Nishimura que filma a expedição para um documentário. Jocelyn Reyes, uma mecânica séptica e temperamental e mãe solteira. Jonah Mayava, um pescador imponente. Angus Green Grimaldi, natural de Glasgow, o timoneiro do navio Endurance, e Alex Weiss, um tolo especialista em tecnologia. Cenário. O jogo decorre em Yamatai, uma ilha no Triângulo do Dragão ao largo da costa do Japão. A ilha e o reino que lá existiu está envolto em mistério, dada a sua reputação de tempestades terríveis e naufrágios que assolam o seu litoral. Yamatai
já foi governada por uma rainha chamada Himiko, conhecida pelo título honorífico de Rainha Sol, que, segundo a lenda, foi abençoada com poderes xamânicos que lhe permitia controlar o tempo. Muito pouco se sabe sobre a história de Yamatai, desde a morte de Himiko. Ao explorar a ilha, o jogador descobre, entre outras coisas, que comerciantes portugueses, os Marines dos Estados Unidos e um projeto de militares japoneses foram todos presos em Yamatai em vários pontos ao longo da história. No início do jogo, a ilha é habitada exclusivamente pela Irmandade Solarii, uma seita violenta de criminosos, mercenários e sobreviventes de um naufrágio. A Irmandade criou a sua própria sociedade baseada na adoração de Himiko, completo com uma estrutura e leis sociais, com a sua finalidade e intenções a serem exploradas ao longo da história. Enredo. O jogo começa com Lara a viajar na sua primeira expedição a bordo do navio Endurance, com a intenção de encontrar o reino perdido de Yamatai. Por sua sugestão e contra o conselho de Whitman, a expedição vai em direção ao Triângulo do Dragão, a leste da costa do Japão. O navio é atingido por uma tempestade e se destrói, deixando os sobreviventes perdidos numa ilha deserta. Lara fica separada dos outros e é capturada por um estranho selvagem e aprisionada numa caverna. Consegue escapar enquanto seu sequestrador morre enquanto a caverna colapsa devido às ações de Lara. Enquanto Lara tenta localizar os outros sobreviventes, ela vai encontrando provas de que a ilha é habitada, como escrituras em paredes, corpos mortos e sacrifícios de animais. Eventualmente, acaba por encontrar a amiga Sam e um homem de nome Matias, que diz ser um professor que também naufragou na ilha. Enquanto Sam conta a Matias a lenda de Himiko, Lara adormece. Quando acorda, Matias e Sam desapareceram. Quando Lara reagrupa com outros sobreviventes, Whitman decide ir com Lara procurar o ainda desaparecido Roth, enquanto o resto do grupo, Reyes, Jonah, Alex e Grimm, procuram Sam e Matias. À medida que Lara e Whitman exploram, descobrem que os habitantes da ilha veneram Himiko, confirmando assim que a ilha é Yamatai. Depois de descobrirem um santuário construído em nome de Himiko, são capturados e levados para um acampamento, assim como os outros sobreviventes do Endurance. Quando tentam escapar, os sequestradores atiram. Lara separa-se de Whitman e tenta esconder-se, mas é de novo capturada por um sequestrador e forçada a matá-lo. Ela luta contra os restantes e reúne-se com Roth, salvando-o de um ataque de lobos. Lara consegue ativar uma torre de rádio e chamar por ajuda, mas o avião que respondeu à chamada é atingido por uma tempestade estranha, enquanto Lara ouve uma voz misteriosa em japonês a dizer: "Ninguém escapa", sendo impossível salvar os pilotos. Lara é contactada por Alex e Reyes, que lhe dizem que Sam foi capturada por habitantes da ilha, um culto de matriz violenta conhecido como Irmandade Solarii. Lara tenta salvá-la,
mas é interrompida por Matias, líder do Solarii, que ordena a sua morte. Eventualmente é salva por uma figura de aspecto samurai Oni. Escapando do morteiro, ela é levada pelo Oni. Ela ouve de Sam que Matias vai colocá-la na Ascensão, um ritual de fogo, para encontrar a próxima Rainha Sol, queimando-a até a morte se não for bem sucedido. Lara segue-os até a fortaleza do Solarii e é ajudada por Grimm. Os Solarii fazem de Grimm um refém, mas este agarra um Solarii e se joga de um elevador, dando hipótese da Lara escapar. Com a ajuda de Roth, Lara infiltra-se na fortaleza e vê o começo do ritual. Quando as chamas são acesas, um grande vento apaga-as, mostrando que Sam é a próxima Rainha Sol. Lara escapa de novo e reúne-se com os amigos para formar um plano para salvar Sam e fugir da ilha, ajudada por Whitman, que conseguiu negociar alguma liberdade com o Solarii. Lara regressa ao palácio para resgatar Sam e Roth. Comanda um helicóptero para as tirar de lá. Lara é bem sucedida, mas convence Sam a escapar por terra à medida que se percebe que outra tempestade está a se formar enquanto o helicóptero se aproxima. Lara tenta fazer com que o piloto aterre e consegue, fazendo com que quase morra. Roth revive Lara e de repente é atingido fatalmente por Matias. Uma jogada intencionalmente dirigida a Lara. Enquanto chora por Roth, Lara aceita que as tempestades não são naturais e que estão de alguma forma ligadas à Rainha do Sol, desenhadas para prevenir que as pessoas saiam da ilha. Ela encontra-se com os outros sobreviventes que já tinham escapado do culto e estavam a preparar um barco para sair da ilha. Whitman também está com eles, afirmando que conseguiu escapar. Mas Lara desconfia que ele está a trabalhar para os Solarii. Lara e Alex encontram ferramentas para montar o barco nos destroços do Endurance. Lara procura Alex pela embarcação e acha-o, mas estes são atacados pelos Solarii e Alex provoca uma explosão, sacrificando-se para Lara conseguir fugir com as ferramentas. Ao encontrar uma escritura da Segunda Guerra Mundial, uma expedição científica e militar nazi-japonesa na ilha que buscava uma maneira de aproveitar as tempestades como uma arma, Lara decide explorar um túmulo costeiro, onde encontra o corpo de general samurai que cometeu seppuku. É revelado na mensagem que deixou que ele foi o chefe da guarda real da rainha, os Oni que defendem o morteiro, e que o sucessor da rainha tirou a sua própria vida. Em vez de receber o poder da Rainha Sol, deixando esta aprisionada no seu próprio corpo depois de morrer, sendo que as tempestades são reflexo da sua raiva. Lara percebe que a ascensão não é uma cerimônia para coroar uma nova rainha, mas um ritual que transfere a alma da rainha original para um novo corpo. O espírito de Himiko quer escapar do atual corpo que tem, e Matias planeja oferecer Sam como a nova hospedeira em troca da sua liberdade. Lara regressa à praia para junto dos sobreviventes quando vê que Whitman enganou-os, raptando Sam para entregar a Matias. Lara, Jonah e Reyes
perseguem-no através de um rio até o morteiro. Lara chega a tempo de ver Matias enganar Whitman ao confrontá-lo com um Oni. O Oni mata Whitman. Lutando seu caminho através do Solarii e da Guarda Real, Lara chega ao topo do morteiro onde Matias está a fazer o ritual da ascensão. Lara luta até chegar à plataforma central. E depois de um combate, ela dispara contra Matias, usando tanto a pistola dele como aquela que tinha. Depois destrói os restos de Himiko. Salva Sam e elimina as tempestades. Lara, Sam, Reyes e Jonan deixam a ilha e são salvos pelo navio. Enquanto navegam para casa, Lara percebe que as histórias míticas que o seu pai lhe disse foram mais do que histórias, tomando a decisão de não voltar para casa ainda. Bem, resumo. Lara Croft, o jogo Tomb Raider, é um jogo muito bom. Tem um gráfico excelente, uma história muito envolvente, os combates são maravilhosos e é realmente um jogo que compensa se ter na sua coleção. Lara Croft Tomb Raider é um game realmente que vale a pena. Aqui quem fala é Harrison. Valeu, falou e fui. Falou para vocês, meus queridos e minhas queridas.